A paz do Senhor, aqui é o evangelista Maurício. Queria estar deixando uma palavra, mas antes peço que deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam estar ouvindo esta mensagem, esse devocional. Queria estar lendo esta palavra e em seguida fazendo uma oração de fé para abençoar a sua vida espiritual. Palavra da qual vai se encontrar em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então aqui vemos a história de um homem e seus 2 filhos, do qual o mais moço, o mais novo, queria sair da casa e queria parte dos bens. E via de regra, quando um pai morresse, aí os filhos recebiam a herança. Aqui ele queria antecipadamente a herança e queria viver a vida dele, sair de debaixo da autoridade do pai. Queria sair da casa do pai. Queria ir para o mundo, viver a vida dele, o livre-arbítrio. Então o pai repartiu os bens entre os filhos, e esse foi para uma terra distante, foi para um país distante, e lá esbanjou, gastou toda aquela herança e começou a passar necessidade, chegando a ponto de tratar de porcos e sentir vontade de comer o alimento dos porcos. E aí ele lembrou que com o pai dele ele tinha tudo, e os empregados do pai dele comiam comida boa. Então ele levantou e, caindo em si,
reconhecendo o pecado, se arrependendo, ele volta. E chegando, ele confessa para o pai os pecados. E o pai, muito alegre de ver o filho novamente, o abraça, o beija e veste ele com a melhor roupa, lhe dá sandálias e um anel e faz uma festa, mata um novilho. E quando esse irmão mais velho estava voltando do campo, ele se indignou. Ele ficou sabendo que o irmão dele tinha voltado e o pai estava dando uma festa. Ele se indignou. E o pai, quando o pai saiu para chamar ele respondeu. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, se jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então aqui ele obedecia o pai dele como um servo. Ele obedecia o pai dele como um servo, como um trabalhador. E tudo era dele, ele já tinha pegado a parte da herança dele. Então ele ficou com inveja desse irmão dele. E ele falou que não era irmão dele, como se não fosse. Então ele estava preocupado com o novilho. Ele estava de olho na herança. E ele se enxergava como um empregado. Então vemos aqui duas figuras, duas pessoas, uma perdida fora de casa e a outra perdida dentro de casa, trazendo para o espiritual aqui para os nossos dias. Muita gente está perdida no mundo, afastado do Pai, de Deus, mas tem muita gente também perdido dentro da igreja. Igual um versículo diz que um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Às vezes até cumpre a liturgia da igreja, do culto, tem aparentemente uma vida cristã, mas não é convertido de coração. Então aqui, da parte do filho mais novo, vemos um arrependimento sincero. E um pai que ama, que perdoa, que está pronto para perdoar. Um pai que trata com amor. E esse pai é Deus. Então, você que está afastado da igreja, volta. Não espere chegar a esse ponto de viver com os porcos e comer comida de porcos. Viver no pecado, viver na lama. Não espere chegar a esse ponto. Volta para o Pai. Se você está no mundo, está perdido, porque uma pessoa quando está perdida ela sabe. Volta para o Pai. O Pai está te chamando. A palavra diz que Jesus bate a porta todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. E o filho mais velho estava perdido dentro de casa. Mas o pai então falou: entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, Deus está pronto para perdoar. E não espere. Muitas das vezes a gente, quando perde alguma coisa, a gente começa a dar valor. Muitas das vezes é tarde. Dê valor à casa do Pai, dê valor ao Pai, dê valor à sua herança. E aqui eu quero encerrar fazendo uma oração. Espero que essa palavra tenha entrado no coração, no seu coração. E eu quero fazer uma oração para encerrar.
Deus Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, por nos dar saúde. Peço perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões. Abençoe-nos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, a qual nos salvou, nos resgatou, Senhor, e nos deu essa oportunidade, essa chance de sermos de reconciliação, Senhor, de reconciliação. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por nos salvar e nos resgatar. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que abençoe, Senhor. Abençoe nossos lares, nossas famílias, abençoe o teu povo, Senhor. Nos dá graça, nos abençoe, nos dá livramento, nos proteja, Senhor, de todo mal. Abençoe a tua igreja, abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.